Graça e paz, meus amados irmãos. Eu venho aqui convidar você para mais uma semana de meditações no livro de John Stott, a Bíblia toda, o ano todo. E nessa 23ª semana de meditações, teremos como tema o Sermão do Monte. Os subtemas da semana serão as bem-aventuranças, o sol e a luz, Cristo e a lei, as 6 antíteses, práticas religiosas, verdadeiras e falsas ambições e, por último, a escolha radical. Vamos à nossa introdução de hoje. Algumas pessoas dizem viver segundo o Sermão do Monte, mas é possível que elas nunca o tenham lido. Porém, a reação mais comum é a oposta. São muitos os que falam que o Sermão do Monte é um belo ideal, mas totalmente impraticável, sendo inalcançável. Tolstói, em certo sentido, combinou essas reações. Por um lado, ansiava por ver o Sermão do Monte praticado, enquanto por outro, reconhecia seus fracassos pessoais. A essência do Sermão do Monte, que provavelmente tenha sido mais um tipo de curso de verão estendido do que uma simples pregação, foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. Não sejam iguais a eles, disse ele em Mateus capítulo 6, versículo 8. O reino que ele proclamou deve ser uma contracultura, exibindo todo um conjunto de valores e padrões distintos. Desse modo, ele fala de justiça, influência, piedade, confiança e ambição, e conclui com um desafio radical para que se escolha o caminho dele. Após essa introdução, vamos ao primeiro subtema desta semana, as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Precisamos começar com 3 negativas. Primeiro, Jesus não está nos encorajando a sermos seletivos, por exemplo, chamando alguns para serem humildes e outros para serem misericordiosos. Todas as 8 bem-aventuranças, assim como os 9 frutos do Espírito, devem caracterizar os seguidores de Cristo. Segundo, Jesus não está prescrevendo uma fórmula de saúde mental. Na verdade, Macários, abençoado, pode significar feliz, mas Jesus não está fazendo um juízo subjetivo, aquele que sentimos, mas objetivo, aquilo que Deus pensa. Terceiro, Jesus não está pregando salvação através de boas obras, mas ensinando como aqueles que já renasceram pelo Espírito se comportarão. Os pobres em espírito são aqueles que reconhecem que estão espiritualmente falidos. Sua fala é: nada em minha mão eu trago, simplesmente a tua cruz me apego. Os que se encontram de luto aparecem em seguida. Não é a perda de um ente querido que eles choram, mas a perda de sua integridade e respeito próprio. Eles são consolados pelo perdão de Deus. Os humildes, assim sugere o contexto, estão dispostos a que outros pensem deles aquilo que dizem que são. Na escala seguinte estão os que se acham famintos e sedentos por justiça. Um apetite espiritual aguçado marca o povo de Deus. Se as 4 primeiras bem-aventuranças dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, as outras 4 se referem à nossa relação com as pessoas. Uma vez que Deus é um Deus misericordioso, seu povo deve ser assim também. Devemos amar e servir qualquer um que esteja necessitado, como nos ensinou o bom samaritano na semana anterior de meditação. As próximas pessoas a serem abençoadas são as puras de coração, ou seja, as coerentes, sinceras, transparentes. Os cristãos também devem ser pacificadores. Eles então serão chamados filhos de Deus, já que seu Pai é o supremo pacificador que pagou, através da morte de seu Filho, um alto preço para ter paz conosco. A 8ª bem-aventurança pronuncia uma bênção sobre aqueles que são perseguidos por causa da justiça. A perseguição a cristão está aumentando em várias culturas hoje. Trata-se de um aspecto de nosso chamado cristão, como Jesus ensinou. E nos coloca em uma nobre sucessão, uma vez que os profetas foram perseguidos antes de nós. Desse modo, a contracultura de Jesus Cristo está em oposição às culturas do mundo.
pois Jesus parabeniza aqueles que o mundo considera pobres coitados e chama os rejeitados do mundo de abençoados. Para acrescentar sua meditação, você pode ainda ler Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, e convido você a estar acompanhando as outras meditações dessa semana. Deus abençoe sua vida.